Reunião ordinária no ano de 2025, dia 22/9 de 2025, segundo período da segunda sessão legislativa. Bom dia. Nos termos do artigo 25, combinados com o parágrafo 1º do artigo 18, ambos do regimento interno, determino que proceda com a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Bom dia a todos. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Soares de Jesus. Mendes de Jesus, perdão. Presente. Cléa Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Oliva Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Pessoal que está com o microfone ligado, desligue, por favor. Convido a todos para ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pessoal, tivemos um probleminha técnico e o hino nacional não está rodando. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Tendo em vista a presença da maioria dos membros da Câmara, declaro aberta a sessão. Convido a vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos, os colegas vereadores e a todos que assistem pelas redes sociais. Evangelho de São João, capítulo 17. Jesus roga por si próprio. Tendo assim falado, Jesus ergueu os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Assim como tu lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos aqueles que tu lhe destes. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus, a ti e a Jesus Cristo que tu enviaste. Eu glorifiquei-te sobre a terra. Eu acabei a obra que tu encarregaste que fizesse. Tu, pois, agora, Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que eu tive em ti antes houvesse mundo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Porteirinha, iniciaremos nosso trabalho. Convido
o senhor Galvete Lino Borges para que proceda com a leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de setembro de 2025. Cumprimento a todos os presentes com um bom dia e todos que nos assistem pelas transmissões. Ata da 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, 22 de setembro de 2025. Aos 8 dias do mês de setembro de 2025, às 10 horas, reuniram-se os senhores vereadores desta nobre Casa Legislativa, com a presença do assessor jurídico da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, o Dr. Galvete Lino Borges, e sob a presidência de Sua Excelência, a senhora Cleia Soares Dias, presidente da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. A presidente cumprimentou os ilustríssimos senhores e, em seguida, nos termos do artigo 25, combinado com o parágrafo 1º do artigo 18, ambos do regimento interno, solicitou ao senhor secretário que realizasse a chamada dos vereadores. Estiveram presentes os seguintes legisladores: Adelma Andrade Passos, Ailson Mendes de Jesus, Cleia Soares Dias, Daniel Lima Fernandes, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Marcélio Alves de Jesus, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Ronaldo Alves Lau e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Após a chamada, a presidente determinou a execução do hino nacional brasileiro e, tendo em vista a maioria absoluta dos membros da Casa, determinou a abertura da sessão. Após, convidou a vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues para realizar a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, a presidente pronunciou as palavras de praxe sobre a proteção de Deus e, em nome do povo de Nova Porteirinha, iniciaremos nossos trabalhos. A senhora presidente solicitou à colaboradora Jaqueline Nilza da Silva que realizasse a leitura da ata da reunião ordinária do dia 25 de maio de 2025. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão, o que não houve, em seguida, em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente convidou o assessor jurídico Galvete Lino para fazer a leitura das preposições que seria objeto de votação. Foi feita a leitura das seguintes preposições: prestação de contas do processo TCE 11.482.54, processo administrativo 03 de 2025, prestação de contas do Executivo Municipal, exercício 2022. Responsável, Regina Antônia de Souza Freitas. Projeto de lei número 44 de 2025, que institui no município de Nova Porteirinha o programa Câmara Vai à Escola, de autoria da vereadora, senhora vereadora Cleia Soares Dias. Projeto de lei 53 de 2025, que dispõe sobre a criação do programa de conscientização sobre o uso de inteligência artificial IA consciente. Pense antes de clicar. E cria a Semana Municipal da Conscientização Digital no município de Nova Porteirinha e da outras providências, de autoria da ex-vereadora Cleia Soares Dias. Projeto de lei 55 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aplicar multas aos cidadãos que forem flagrados jogando lixo ou entulho em logradouros públicos ou privados, bem como em terrenos baldios no município de Nova Porteirinha, e da outras providências, de autoria da ex-vereadora Cleia Soares Dias. Projeto de lei de resolução 04 de 2025, que dispõe sobre a restituição de bens móveis de propriedade do município de Nova Porteirinha, que estava sobre a posse da Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora. Indicação 114 de 2025. Indicação 115 de 2025, indicação 116 de 2025, indicação 117 de 2025, indicação 118 de 2025, indicação 119 de 2025. Depois, a presidente determinou que o secretário procedesse com a chamada para a votação. Responderam à chamada os seguintes vereadores: Adelma Andrade Passos, Ailson Mendes Jesus, Cleia Soares Dias, Daniel Lima Fernandes, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Marcélio Alves de Jesus, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Ronaldo Alves Lau e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues.
Após, a presidente convidou a ex-prefeita, a senhora Regina Antônia de Souza Freitas, para apresentar sua defesa sobre a prestação de contas municipal, exercício 2022. Durante o uso da fala, a ex-prefeita iniciou sua fala cumprimentando todos os vereadores e, em nome da presidente da Câmara e em nome do senhor Raul, estendeu os cumprimentos a todos os presentes. Ela também saudou o público que acompanhava a reunião pelas redes sociais, agradeceu à presidente pelo empenho na condução da prestação de contas referente ao ano 2022 e ressaltou que, assim como ocorreu com as contas de 2021 e 2022, ambas aprovadas pelo Tribunal de Contas, espera que os vereadores acompanhem novamente o parecer do Tribunal de Contas em relação ao exercício de 2022. A ex-prefeita informou que sua defesa já havia sido apresentada durante a reunião das comissões e encaminhada oficialmente à Câmara. Ao final, agradeceu individualmente a cada vereador e solicitou mais uma vez que sigam o parecer do Tribunal de Contas, órgão técnico. Por fim, pediu à presidente permissão para permanecer na tribuna, caso fosse necessário responder a algum questionamento dos parlamentares. Em seguida, a senhora presidente colocou em discussão, em turno único, a prestação de contas municipal do exercício de 2022. O vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes fez uso da palavra, explicou que, segundo o parecer da Unidade Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, foram identificadas irregularidades nas contas do referido exercício. Entre os parâmetros, destacou a abertura de créditos suplementares e especiais por excesso de arrecadação, no valor de R$ 634.980,73, sem a devida disponibilidade de recursos que o contraria o artigo 43 da Lei 4.320, de 64, e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deste valor, R$ 628.140,57 foram empenhados sem respaldo financeiro, configurando uma irregularidade grave. O parlamentar também mencionou o não cumprimento das metas 1A e 18 do Plano Nacional de Educação, PNE, conforme a Lei Federal 13.005 de 2014. A meta 1A previa para ser atingida em 2016. Ainda não havia sido cumprida até o exercício de 2022. Tendo o município alcançado apenas 61,83% da meta, já em relação a 2018. Foi apontado que o município não observou o piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério da Educação, conforme o artigo 5º da Lei 11.738 de 2008, atualizado pela Portaria 67 de 2022, que estabelecia o valor de R$ 3.843,63. Segundo o vereador, após a prestação da defesa da ex-gestora, a unidade técnica entendeu que a irregularidade referente ao item 2.3.3.1 foi sanada. No entanto, as demais irregularidades relacionadas ao Plano Nacional de Educação, o Ministério Público de Contas, com base nos descumprimentos das metas mencionadas, opinou pela rejeição das contas da ex-prefeita, considerando que a defesa apresentada não foi suficiente para sanar as falhas. Ainda segundo o parecer, essas metas já haviam sendo monitoradas em exercícios anteriores e continuavam sendo descumpridas, o que reforça a recomendação pela rejeição. O vereador também chamou a atenção para outras irregularidades. A contabilidade indevida dos gastos com o pessoal, pois não concluía despesas com serviços terceirizados, contrariando entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça, STF, e dos Tribunais de Contas. Essa omissão comprometeria a fiscalização e a transparência
das contas públicas, já que os dados não refletiam a realidade do município. Além das questões técnicas, o vereador fez observação de ordem prática e política. Relatou que entre os anos de 2001 e 2024, houve licitações consideradas desnecessárias, como as de caminhão MUC e caminhão de carroceria. Mencionou também problemas na manutenção da frota, citando casos de ônibus escolares em más condições que chegaram a tombar em estradas do município. Apontou ainda a falta de merenda escolar e a existência de obras inacabadas ou executadas com baixa qualidade, reforçando sua crítica à gestão da ex-prefeita. Finalizando sua fala, o vereador reafirmou seu posicionamento favorável ao parecer do Ministério Público de Contas pela rejeição das contas de 2022 da ex-gestora e agradeceu à presidente pela oportunidade de se manifestar. Em resposta às colocações do vereador Marcos Paulo, a ex-prefeita Regina Antônia de Souza Freitas iniciou sua fala destacando que, ao apresentar sua suposta irregularidade nas contas do exercício 2022, o parlamentar omitiu uma informação fundamental, a de que os conselheiros da 2ª Câmara Municipal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiram parecer prévio pela aprovação das contas, de forma unânime. Ela enfatizou ainda que o relatório enviado previamente às comissões da Câmara Municipal incluiu todas as metas que foram cumpridas durante sua gestão e que isso também deveria ser mencionado. Segundo a ex-prefeita, não se pode destacar apenas os parâmetros negativos e desconsiderar os avanços e resultados positivos da administração. Sobre o piso salarial dos profissionais da educação, Regina foi enfática ao afirmar que não é segredo para ninguém, em Nova Porteirinha, que o pagamento integral do piso foi iniciado em 2024. Ela lembrou que esse tema já havia sido tratado nas prestações de contas de 2021, onde ficou claro que, devido à situação financeira do município, não foi possível efetuar o pagamento do piso nos anos anteriores. Ainda assim, reforçou que em 2024, conseguiu iniciar o pagamento e que isso é um fato de conhecimento público. A ex-prefeita também questionou diretamente o vereador Marcos Paulo, que foi presidente da Câmara em 2022. Perguntou se, na condição de gestor, ele pagaria o piso salarial sem ter recursos disponíveis em caixa, reforçando que sempre foi transparente quanto às limitações financeiras da sua gestão. Regina enfatizou sua fala destacando que a prestação de contas referente ao exercício 2024 já foi apreciada e aprovada pelo Tribunal de Contas sem ressalva, o que, segundo ela, comprova que todas as recomendações feitas nos anos anteriores foram atendidas com responsabilidade. Por fim, reiterou o pedido aos vereadores para que reconhecesse o parecer técnico do Tribunal de Contas, que recomendou a aprovação das contas de 2022 e agradeceu a todos pela atenção. Com a palavra, o vereador Marcos Paulo solicitou a fala pela ordem para reforçar alguns pontos em relação à discussão da prestação de contas da ex-prefeita Regina Antônia de Souza. Ela ressaltou que ela exerceu mandato em 2021 a 2024. Durante esse período, teve total liberdade para comparecer à Câmara Municipal sem que julgasse necessário para prestar esclarecimentos, apresentar projetos, metas cumpridas e ações de governo. No entanto, segundo ele, isso ocorreu poucas vezes ao longo dos 4 anos. Marcos Paulo destacou que o Legislativo sempre esteve de portas abertas para receber o Executivo e que cabia à própria gestora apresentar os pontos positivos de sua administração no tempo oportuno. Mencionou a presença do ex-vereador Rafael na sessão como testemunha que houve ausência de diálogo por parte da ex-prefeita, especialmente em momentos nos quais os vereadores buscavam esclarecimentos sobre a gestão. Finalizando, o vereador afirmou que não cabe agora, no momento de julgamento das contas, responsabilizar
o Legislativo por não destacar os feitos da gestão. Segundo ele, essa era uma obrigação do Executivo durante o mandato e não apenas na defesa pontual de uma prestação de contas. Agradeceu à presidente pela oportunidade e encerrou sua fala. A ex-prefeita solicitou a palavra, dirigindo-se à presidente com a seguinte fala: Senhora presidente, eu gostaria de falar. A presidente então respondeu, pedindo objetividade. Seja breve, porque a senhora já fez sua segunda discussão. Em sua fala, a ex-prefeita relembrou sua participação ativa nas sessões legislativas em anos anteriores. Ela afirmou que, em 2021, participava de todas as reuniões da Câmara e que, inclusive, alguns vereadores comentavam que ela era a única prefeita que comparecia com frequência às sessões. Contudo, segundo seu relato, a partir de 2022, quando percebeu que a maioria da Câmara passou a adotar uma postura de perseguição contra ela e sua gestão, decidiu não participar mais das reuniões. Finalizou sua fala com um agradecimento. Muito obrigada. Na sequência, a presidente da Câmara declarou discussão encerrada. Agora, seguimos para a apreciação da prestação de contas. Em seguida, foi iniciada a votação referente à prestação de contas da ex-prefeita. A presidente orientou os parlamentares: quem for a favor da prestação de contas da senhora Regina, vote sim, e quem for a favor, vote não. E quem for abster, fique como está. O vereador Adelmo Passos votou a favor da rejeição. Ailson Mendes Jesus votou a favor da prestação de contas. Daniel Lima Fernandes votou a favor da prestação de contas. Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes votou a favor da rejeição. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes votou a favor da rejeição. Marcelo Alves Jesus votou a favor da prestação de contas. Ronaldo Alves Lau votou a favor da prestação de contas. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues votou a favor da prestação de contas. A prestação de contas referente ao exercício de 2025 foi aprovada pela maioria, com 5 votos favoráveis para aprovação e 3 votos para rejeição. O projeto de lei 44/2025 foi colocado em discussão no primeiro turno. A vereadora Cléia Soares Dias fez uso da palavra para ressaltar a importância do referido projeto. Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 53 de 2025 foi colocado em discussão no primeiro turno. A vereadora Cléia Soares Dias e Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes fizeram uso da palavra para ressaltar a importância do referido projeto. Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 55 de 2025 foi colocado em discussão no primeiro turno. Novamente, a vereadora Cléia Soares Dias fez uso da palavra para ressaltar a importância do referido projeto. Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de resolução 04 de 2025 foi colocado em discussão no primeiro turno, o que não houve. Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. A indicação de número 114 de 2025 foi colocada em discussão em turno único. A vereadora Cléia Soares Dias voltou a se pronunciar, ressaltando a importância dessa indicação. Em seguida, a indicação foi colocada em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 115 de 2025 foi colocada em discussão em turno único. A vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes fez uso da palavra para ressaltar a referida indicação. Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 116 de 2025 foi colocada em discussão em turno único. O vereador Marcelo Alves Jesus fez uso da palavra para ressaltar a referida indicação.
Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 117 de 2025 foi colocada em discussão em turno único. Os 9 vereadores novamente, o vereador Marcélio Alves Jesus se pronunciou ressaltando a importância dessa indicação. Em seguida, em votação, os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 118 de 2025 foi colocada em discussão em turno único. O vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes se pronunciou ressaltando a importância dessa indicação. Em seguida, a indicação foi colocada em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 119 de 2025 foi colocada em discussão em turno único. Novamente, o vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes se pronunciou ressaltando a importância dessa indicação. Em seguida, a indicação foi colocada em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. Em seguida, iniciou-se a deliberação das votações das preposições em segundo turno. A deliberação foi colocada em discussão, o que não houve em seguida em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Deliberação aprovada por unanimidade. Foi realizada uma pausa de 10 minutos. Depois, a presidente determinou que o secretário procedesse com a chamada para a votação das preposições em segundo turno. Responderam à chamada os seguintes vereadores: Adelma de Passos, Ailson Mendes Jesus, Cléia Soares Dias, Daniel Lima Fernandes, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Marcélio Alves Jesus, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. O projeto de lei 44 de 2025 foi colocado em discussão no segundo turno, o que não houve em seguida em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 53 de 2025 foi colocado em discussão no segundo turno, o que não houve em seguida em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 55 foi colocado em discussão no segundo turno, o que não houve em seguida em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de resolução número 04 de 2025 foi colocado em discussão no segundo turno, o que não houve em seguida em votação. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao secretário que realizasse a chamada final para o encerramento dos trabalhos. Confirmaram a presença os seguintes vereadores: Adelma de Passos, Ailson Mendes de Jesus, Cléia Soares Dias, Daniel Lima Fernandes, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Marcélio Alves de Jesus, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Na sequência, a excelentíssima senhora presidente encerrou a sessão e eu, Adelmo Andrade Passos, secretário dessa sessão ordinária, lavei a presente ata, que ao ser lida e aprovada será assinada por mim, pela senhora presidente e pelos demais vereadores. Ata em discussão. Em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Agora concedo a palavra para o pronunciamento relacionado ao assunto relevante ou urgente, por tempo máximo de 10 minutos, fundamentado no artigo 27 do Regimento Interno. Algum vereador?
Meu bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem através das redes sociais, a nossa excelentíssima presidente e aos nobres vereadores. Discurso Setembro Amarelo. Hoje, uso esta tribuna para lembrar que setembro é o mês da valorização da vida. O Setembro Amarelo nos alerta sobre a importância de falar, de ouvir e de acolher. O suicídio ainda é uma realidade dura e silenciosa. Cada vida perdida representa dor para famílias e comunidades. Mas é possível prevenir. É possível salvar vidas quando oferecemos apoio e quando quebramos o tabu de falar sobre saúde mental. Precisamos fortalecer o cuidado psicológico em nosso município, apoiar campanhas educativas e, acima de tudo, praticar empatia no dia a dia. A mensagem é simples e poderosa. Viver vale a pena e pedir ajuda é coragem, não fraqueza. Que este setembro não inspire a cuidar uns dos outros e a acolher sempre a vida. Meu muito obrigada. Mais algum vereador que quer falar? Já que ninguém quer falar, encerro e vou falar sobre o meu assunto relevante. Na sexta-feira, eu estive na Sexta Cultural, aqui na festinha, e aí teve duas demandas. Uma, algumas pessoas chegaram até mim e denunciaram que estava tendo uso de entorpecentes no banheiro, as pessoas estavam fechando a porta e não deixando outras pessoas entrar para usar o banheiro feminino, tá? E um outro caso foi que os feirantes, o pessoal das barraquinhas me procuraram, falando que a polícia procurou eles, foi de algumas barracas, em algumas barracas, pedir para fechar a partir das 11. Então, naquele mesmo momento, eu vi a viatura, procurei eles e conversei sobre. Aí, eles me disseram que, aqui em Nova Porteirinha, o policiamento ostensivo, ele diminui por volta da meia-noite. Então, esse é o procedimento, por isso que eles pedem para diminuir. Por quê? Porque não tem como já chegar e encerrar, né? Está vendendo, está comprando, tem alguma coisa que está ainda produzindo. Então, eles pedem a partir das 11 para parar, por conta que aí começa a fechar a partir das 11 e fecha por 11h30, meia-noite, porque quando o policiamento diminuir por volta da meia-noite, então a festa passa a não ter mais segurança. Então, o que o pessoal da polícia me pediu para fazer, me aconselhou a fazer, foi solicitar da prefeitura para que contrate seguranças particulares, tanto para os banheiros quanto para a festa, porque a partir do momento que o policiamento diminuir, aí os seguranças vão ficar responsáveis e aí vão ter uma festa tranquila, e não vai precisar o pessoal das barraquinhas fechar com tanta pressa. E foi por isso que hoje de manhã eu fiz o ofício e já protocolei na prefeitura com esse pedido para contratar os seguranças para fazer, né, esse trabalho nas cestas culturais. E por isso que esse é um assunto relevante para mim e para o pessoal da feirinha e para toda Nova Porteirinha. Obrigado. Convido, conforme determina o regimento dessa egrégia Casa Legislativa, que sejam apresentadas ao plenário as proposições que serão votadas. Convido o assessor jurídico Galvete Lino para fazer a leitura das proposições que serão objetos de votação na reunião. Mais uma vez eu cumprimento a todos os presentes. Projeto de Lei 47 de 2025 dispõe sobre a instalação da Câmara Territorial do município de Nova Porteirinha e da outras providências. Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 49 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a identificar os veículos oficiais da administração pública com o brasão oficial do município
e da outras providências, de autoria da vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Requerimento de número 30 de 2025, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal a instalação de placas de identificação das ruas do bairro Califórnia, em Nova Porteirinha. Requerimento de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Requerimento de número 31 de 2025, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal o cumprimento das leis municipais 651 de 2022, 655 de 2022 e 660 de 2022, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Requerimento de número 32 de 2025, requer a realização de audiência pública no âmbito da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, para discutir as constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica na comunidade Colização 2 e demais comunidades no município de Nova Porteirinha, com a presença de responsáveis da CEMIG, órgãos de defesa do consumidor, autoridades municipais e moradores locais, a fim de buscar solução efetiva para o problema. Requerimento de autoria da vereadora Cleia Soares Dias. Indicação de número 120 de 2025, que sejam adotadas com urgência as providências necessárias para a troca das lâmpadas queimadas na faixa de entrada da cidade de Nova Porteirinha. Indicação de autoria do vereador Marcélio Alves de Jesus. Indicação de número 121 de 2025, que sejam adotadas com urgência as providências necessárias para a construção de um quebra-mola em frente à igreja Nossa Senhora das Graças, localizada em Nova Porteirinha. Pintura de faixa de pedestre sobre o novo quebra-mole a ser construído. Instalação de placas de sinalização adequadas no local. De autoria do vereador Marcélio Alves de Jesus. Indicação de número 122 de 2025, a necessidade de viabilizar a construção de locais sociais nas comunidades do município, destinado à realização de eventos culturais, atividades educacionais, esportivas e de lazer. Indicação de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Indicação de número 123 de 2025, que seja adotadas as providências necessárias para a realização de calçamento ou asfaltamento do trecho final da rua Causuarias, localizada na Colização 3, no município de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Indicação de número 124 de 2025, que sejam adotadas as providências necessárias para a reforma da quadra poliesportiva da comunidade Colização 3, bem como a troca dos refletores e lâmpadas das referidas quadras. Indicação de autoria do vereador Ronaldo Alves Lau, Daniel Lima Fernandes, Marcélio Alves de Jesus, Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Indicação de número 125 de 2025, que determine ao setor competente a limpeza das laterais das vias que liga a empresa O Vale ao Furá de Oliveira, o tapa-buraco na curva em frente ao Vale e que, por meio do diálogo e da parceria público-privada, seja junto à empresa O Vale para que esta realize e proceda a poda das árvores, principalmente os eucaliptos, localizado em sua área de responsabilidade. Autoria do vereador Ronaldo Alves Lau, Daniel Lima Fernandes, Marcélio Alves Jesus e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Solicito ao senhor secretário que proceda com a chamada. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cleia Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Oliva Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente.
Ronaldo Alves Lau, Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues, Presente. Projeto de Lei número 47 de 2025, que dispõe sobre a instituição da marca territorial do município de Nova Porteirinha, Minas Gerais, e dá outras providências. Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Na primeira reunião ordinária, após o recesso, nós tivemos aqui o representante do Executivo, onde foi feita uma videoconferência com o SEBRAE, né, que foi falado, conduzido, como foi chegado na marca territorial do município, e eu tenho 4 pontos aqui que eu gostaria de ressaltar a respeito desse projeto 47, que fala sobre a marca territorial. O primeiro deles é a criação que não vai ser só uma logomarca, né, uma simples logomarca do município, mas também vai buscar consolidar a imagem do município, destacando suas potencialidades econômicas, a cultura, turístico e socialmente. O segundo ponto, vai promover o desenvolvimento local e regional do município. Terceiro, contribuir para a organização institucional de comunicação do município. Será um benefício para a projeção da cidade no cenário estadual e nacional. Vejo também que ele vai fortalecer o sentimento de pertencimento dos cidadãos de Nova Porteirinha. E, dessa forma, ao analisar o projeto, eu vejo assim, com muita convicção que acredito que investir em identidade e em valorização da nossa terra é investir no futuro de Nova Porteirinha e no orgulho próprio do nosso povo. Para fechar a minha fala aqui, eu questionei muito uma frase: sua cultura é sua identidade, né? Nós todos temos um nome, um sobrenome, então a nossa história é o que nos representa. Então eu vejo que é muito importante o município, nós estamos falando de Nova Porteirinha, ter a sua identidade, né? O seu brand, que ele vai, onde que quer que esteja, as pessoas vão tentar, né, ao ver o logo, a marca, pesquisar por que aquilo, e aí acaba retomando a história cultural de Nova Porteirinha, a sua identidade. Sem mais nada a tratar, muito obrigada. Pela ordem, senhora presidente. Bom dia à senhora presidente, bom dia aos nobres vereadores e bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais aqui da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Gostaria de complementar as palavras da nossa amiga Heloísa, muito bem ditas, né? E falar um pouco sobre a identidade visual de Nova Porteirinha. Para a gente é de grande relevância, igual a Heloísa mesmo disse aí, que vem a questão do território verbal, né? Que são as frases, igual ela também falou, que foi apresentado aqui na Câmara, como que foi desenvolvido todo esse trabalho. Então, a gente viu aí o território verbal, que são as frases, foram muito bem elaboradas. A gente teve aí a apresentação das paletas, né, que são as cores também que representam o nosso município. A tipografia, que é a questão das letras, que foi desenvolvida. As inspirações, que são as raízes, a barragem, as folhagens, a fruticultura e o portal, que é muito importante, né, que é um portal que a gente está passando por um desenvolvimento em nosso município. Também teve as padronagens que foram desenvolvidas, o grafismo, que são as ilustrações dos elementos do cotidiano, né, o que Nova Porteirinha representa, as imagens, elas foram muito bem representadas, e as aplicações que vão ser feitas, envelope, folhas A4, cartão, muros, crachá, em tudo que a marca de Nova Porteirinha ela vai levar, principalmente, inclusive, na cultura do artesanato, que vai ter um carimbo também, que vai ser aplicado, né, representando esses artesãos de Nova Porteirinha, que é uma cultura que a gente tem aí, antiga aqui dentro, e eu gostei muito dessa valorização, até mesmo também a questão das lavadeiras. Então, para isso foi muito importante.
e a gente, né, vai dar total apoio e, se Deus quiser, logo, logo, Nova Porteirinha vai ter sua marca registrada. No mais, meu muito obrigado. Projeto de lei em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 49 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a identificar os veículos oficiais da administração pública com o brasão oficial do município e outras informações, e dá outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues, em discussão. Bom dia a todos, novamente, né? E a todos aí que nos assistem através das redes sociais. A presente proposta de lei tem como objetivo promover a identificação dos veículos de propriedade do município, bem como garantir a transparência e o uso adequado dos recursos públicos. Contribuirá para a visibilidade da gestão municipal, permitindo que os cidadãos identifiquem facilmente os veículos pertencentes à fronta da administração pública. Desta feita, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores na defesa dos interesses da população. O meu mais, muito obrigada. Projeto de lei em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Agora seguimos para requerimentos e indicações. Esses serão votados em turno único. Requerimento número 30 de 2025, que trata da instalação de placas de identificação das ruas do bairro Califórnia, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Esse requerimento aí tem alguns projetos que já foram sancionados de 2021 a 2024, mudando o nome das ruas do bairro Califórnia, e não só do Califórnia, de todos os outros lugares que foram mudados. Aí tem praças também que foram colocados nomes, né, nesses locais, e o município não colocou ainda as placas de identificação nesses locais. Então, para a gente é muito importante, o bairro Califórnia mesmo vem passando por situações muito delicadas e, ao mesmo tempo, constrangedoras, em sentido que chega a própria Copasa, a CEMIG, procurando o nome das ruas e não estão conseguindo localizar essas ruas, porque antes elas eram números, né? Era Rua 1, Rua 2, Rua 3, e hoje elas são nome de pessoas que já não estão aqui entre a gente, né? Então a gente pede esse respeito aí com esses projetos de lei e que coloque essas placas o mais rápido possível nas ruas para identificar essas ruas aí do nosso bairro e da nossa cidade. No mais, meu muito obrigado. Requerimento em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 31 de 2025, que trata do cumprimento das leis municipais 651, 655 e 660 de 2022, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Esse é um requerimento porque a gestão anterior não cumpriu esses projetos de lei da minha autoria, e até o momento atual também não cumpriu. Então, a gente está aí solicitando um requerimento que seja cumprido essas leis aí, que são muito importantes. Inclusive, tem uma delas aí que é sobre o atendimento telefônico para pessoas portadoras de deficiência, para idosos, poder fazer seus agendamentos, né, sem não ter a precisão de deslocar da casa dele para ir só lá no posto, ou qualquer outro atendimento do município para agendar uma consulta ou fazer alguma solicitação. Então, a gente quer que esse projeto seja executado
Temos aí também o projeto Ecoponto, que é um projeto muito importante, valioso para o nosso município, também não foi executado. Foi dado um início, um pontapé, mas não concluiu, não foi feito. Então, a gente pede aí que a atual gestão execute esses 3 projetos de lei que foi sancionado aqui no nosso município, né? E venha aí atender toda a demanda da nossa população, conforme todos aqui merecem, né? Então, ter esse respeito com os projetos de leis que são criados aqui nessa Casa de Leis. No mais, meu muito obrigado. Requerimento em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 32, 2025, que requer a realização de audiência pública no âmbito da Câmara Municipal de Nova Porteirinha para discutir as constantes oscilações e interrupções de fornecimento de energia elétrica na comunidade Colonização 2 e demais comunidades no município de Nova Porteirinha, com a presença dos representantes da CEMIG, órgãos da defesa do consumidor, autoridades municipais e membros locais, a fim de buscar soluções efetivas para o problema. Autoria Cléa Soares Dias. Em discussão. Não vou falar muito sobre. Aqui já teve indicações de Tereza, de vários vereadores, Marcelo. Já teve discussões, já fizemos denúncia para rádios, já procuramos a própria CEMIG, muita gente já procurou e nada resolvido. As pessoas estão perdendo seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos por conta dessas oscilações de energia que vem acontecendo há muitos anos. Então, assim, não tenho muita coisa a dizer, por isso esse requerimento, para que haja uma audiência pública, para convidarmos representantes da CEMIG, PROCON, para que eles possam explicar pessoalmente o que está acontecendo e conversar pessoalmente sobre soluções para esses problemas. A gente não aguenta mais. Muitas pessoas, assim, eu não consigo listar a quantidade de prejuízos que já tivemos por conta desses problemas. E isso é um basta. Em votação. Requerimento em votação. Os que votarem a favor, permaneçam sentados. Contras, levante. Requerimento aprovado por todos. Indicação número 120 de 2025, que trata da troca das lâmpadas queimadas na faixa de entrada da cidade de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcelo Alves de Jesus, em discussão. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 121 de 2025, que trata da construção de um quebra-mola em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças, localizada em Nova Porteirinha. Pintura de faixa de pedestres sobre o novo quebra-mola a ser construído, instalação de placas de sinalização adequadas no local, de autoria do vereador Marcelo Alves de Jesus, em discussão. Com licença, senhora presidente. Isso aqui é uma indicação do nosso morador da cidade de Nova Porteirinha, o senhor Djalma, onde me procurou pessoalmente aqui na Câmara e me pediu para fazer essa indicação. Eu gostaria de pedir à senhora prefeita que tomasse as providências com urgência por motivo de segurança dos moradores, dos católicos e da população, porque a sinalização é muito ruim. O povo está vindo da BR, está chegando e entrando de uma vez. Então, o risco de acontecer um acidente
tá demais. Então eu peço umas providências com urgência aí e uma atenção. E o mais, meu muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente, reforçando aí, né, o pedido aí do vereador Marcélio, sabemos aí dessa necessidade realmente aí desse quebra-mola, onde várias vezes também já foi pedido também, não para, né, nesse local, mas para outros lugares, e não foram atendidos, né? Essa questão aí desse quebra-mola é muito importante, sim, ali em frente da igreja, uma vez que temos catequese, né, lá, e as crianças saem, e às vezes a criança é despercebida, e os carros estão vindo, sim, em alta velocidade, igual o vereador Marcelo aí disse. Então, aí que a prefeita tome essas providências, não só lá, mas em outros lugares também, que já foi feito indicações, que tome essas providências adequadas. O meu mais, muito obrigada. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 122 de 2025, que trata da necessidade de viabilizar a construção de locais sociais nas comunidades do município, destinados à realização de eventos culturais, atividades educativas, esportivas e de lazer, de autoria da vereadora Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Mais uma vez aqui, né, já como foi citado, é o anseio de todos os vereadores da comunidade, das comunidades, de ter em cada comunidade um local onde as pessoas possam se reunir para reuniões, conferências e atividades físicas, educativas, cursos, que seja realizado, né, nessas comunidades esse ambiente para que as pessoas tenham um lugar propício para realizar atividades. E eu gostaria de agradecer, né, por ter a oportunidade de estar aqui para poder levar o que as pessoas conversam com a gente. Meu muito obrigado. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 123 de 2025, que trata da realização de calçamento ou asfaltamento do trecho final da rua Casuarinas, localizada na colonização 3, no município de Nova Porteirinha, de autoria do vereador Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Essa indicação aqui é um pedido dos moradores lá do finalzinho, né, do trecho, lá da rua Casuarinas, na colonização 3, onde que em período chuvoso a rua atola muitos carros, as pessoas ficam sem condição de trafegar ali naquele espaço, né? Então, agora que não é um período chuvoso, eles estão lá sofrendo com a poeira, e é um pedaço bem pequeno que a gente solicita ao executivo que dê essa atenção especial ali para aquele trecho da rua Casuarinas, que seja asfaltado ou feito um calçamento para atender o pedido da nossa população ali da colonização 3. No mais, meu muito obrigado. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 124 de 2025, que trata da reforma da quadra poliesportiva da comunidade Colonização 3, bem como a troca dos refletores e lâmpadas da referida quadra, de autoria dos vereadores Ronaldo Alves Lau, Daniel Lima Fernandes, Marcélio Alves de Jesus e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues, em discussão. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 125 de 2025, que trata da reforma da limpeza das laterais da via que liga a empresa Uvale ao Furado de Oliveira,
o tapa-buracos na curva em frente ao vale e que, por meio do diálogo e da parceria público-privada, interceda junto à empresa Uvale para que esta realize a poda das árvores, principalmente os eucaliptos, localizado em sua área de responsabilidade, de autoria dos vereadores Ronaldo Alves Lau, Daniel Lima Fernandes, Marcélio Alves de Jesus e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria aqui de transmitir aos colegas vereadores, né, que está fazendo essa indicação muito importante para o nosso município. Eu mandei um ofício, número 70/2025, protocolado no dia 29/7/2025, à Prefeitura e à Secretaria de Meio Ambiente. Foi notificado o gerente lá da Uvale, né, seu Veranildo Souza, sobre a situação que vem acontecendo ali, caindo muitos galhos dos pés de eucalipto ali, podendo causar, qualquer momento, uma tragédia, igual muitos já sabem que já houve uma morte de uma pessoa aqui devido essas quedas dessas galhas do pé de eucalipto ali também nas proximidades do Ceará, Caraíbas. Então isso aí está causando muito transtorno e um alerta para a gente mesmo, os vereadores, estar aqui cobrando mesmo, está de cima aí da Secretaria de Obras, Meio Ambiente, que seja solucionado esses problemas. O secretário de Meio Ambiente me informou, mandou uma resposta ao meu ofício, falando que o IEF e o SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está de greve. E, de fato, né, eles estão de greve. E a Uvale, através do gerente lá, Verenildo, já falou que vai resolver essa situação. Porém, eles não estão conseguindo a licença, né, para poder fazer a supressão ou poda dessas aves, que é necessário dessa licença ambiental. Então, aí, o secretário de Meio Ambiente falou que está de cima lá da Uvale, dos órgãos responsáveis, para que seja resolvido isso o quanto antes. Mas ainda não foi resolvido, mas a resposta que a gente tem sobre essa situação da questão das podas é que o IEF e o SEMAD estão de greve. Então, a gente pede aí que a secretaria, o município, a prefeita aí, ajude, né, nós resolver essa situação. É um pedido que a gente já vem recebendo constantemente, principalmente dos moradores lá do Furado de Oliveira. Inclusive, a gente já teve vários vídeos, a gente recebe, eu acredito que o Marcelo, que também já recebeu vários, Daniel, está passando ali constantemente, de galhas. Agora mesmo, eu e Marcelo recebemos uns vídeos de galhas enormes mesmo, que caiu no meio da estrada lá, que se tivesse passando um pedestre no momento, poderia vir até a óbito, né, se caísse uma galha daquela ali em cima de uma pessoa. Então, a gente precisa de uma resposta mais urgente, que o município nos ajude a solucionar essas demandas que a população que traz para a gente, em especial. No mais, meu muito obrigado. Vereador Daniel. Com licença, senhora presidente. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que essa indicação é a indicação onde está ouvindo união, e a união faz a força. E gostaria de pedir que dê uma atenção para essa indicação aí nossa aí, porque o Daniel pediu essa indicação aí, e eu transito todos os dias nessa rodovia. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que nós vamos estar cobrando, vamos estar fiscalizando, vamos estar pedindo mesmo, porque isso aí está correndo em risco a vida da nossa população, onde não pode garrar gente nessas obras, nessas indicações aí não, porque aqui subindo para 2, será que eles têm licença? Será que eles têm guia de transporte para estar comercializando, tirando a madeira e passando para a cerâmica? Eu gostaria de saber do secretário do Meio Ambiente se tem, ou o que está acontecendo. Muito bem.
Lembrando que... Viu mais, meu muito obrigado. Lembrando que na solicitação do Daniel era solicitação de pessoas que usam essa via para fazer caminhada. E aí, como ele já tinha comentado comigo, e eu vou repassar isso aqui. É o pessoal da caminhada que são os principais prejudicados nesta questão. Indicação em votação. Os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Agora fazemos uma votação de deliberação de segundo turno. Deliberação em discussão. Deliberação em votação. Os que votam a favor de que seja votada as preposições do segundo turno nesta reunião permaneçam como estão e os contrários se levantem. Deliberação aprovada por unanimidade. Faremos então uma pausa de 10 minutos e logo em seguida retornaremos com a votação de segundo turno dos projetos de lei 47 e 49.
Retornando, convido o senhor secretário para fazer a chamada para a votação do segundo turno. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cléa Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Projeto de lei número 47 de 2025 em discussão, segundo turno. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 49 de 2025 em discussão, segundo turno. Em votação, os que votam a favor pela aprovação permaneçam como estão e os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário para que proceda com a chamada final para encerramento da reunião. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cléa Soares Dias. Presente. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Oliva Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Bom dia a todos. Declaro encerrada a presente sessão.